Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Aula Aberta de Vinho, o podcast de vinho mais sincero da podosfera. Aqui a gente abre a boca e solta o verbo, mandando a real sobre o mercado e a produção de vinhos. Eu sou a Jéssica Marenzec e há mais de 10 anos eu trabalho comunicando o vinho e levando ele para mais próximo dos consumidores. Minha experiência nesse mercado passou e passa pelos campos de marketing, educação e varejo. E nesse episódio do podcast, nós precisamos falar sobre vinho no restaurante. Olha, gente, esse tema foi uma indicação da nossa Kelly Bergamo e eu prometo que a gente vai tentar abarcar todas as variantes desse tema, que inclui precificação, fechamento com importadoras, taxa da rolha e um pouquinho de serviço. Gente, pessoalmente falando, se tem um business que eu jamais abriria nessa vida, seria um restaurante, viu? Eu acho super complexo. A construção de preço dentro de um restaurante, para mim, não é nada trivial. E eu sei que para muita gente dentro do mercado, mesmo que tenha um restaurante, também não é, tá? Calcular com acurácia o valor real de um prato com base nas porções, ou seja, o que é usado e em que quantidade, é trabalho de mestre, embora muita gente expert no tema tire isso de letra. O tal sonho de abrir um restaurante porque você cozinha bem passa por uma avenida longa e cheia de aprendizados, tá? Daí que entram também os custos com as bebidas e, na maioria dos casos, o vinho tá nessa lista. A grande máxima do mundo dos restaurantes é aplicar o famoso markup de 2 a 3 em cima do preço do vinho. O que significa isso? Multiplica-se por 2 ou por 3 o preço do custo de um vinho, custo direto da importadora. Mas essa lógica, ela tem caído por terra entre muitos donos de restaurantes, tá? Inclusive, eu achei uma entrevista de 2009 do queridíssimo Lamberto Percucci, cofundador da Vinheria Percucci, um famoso restaurante aqui em São Paulo, sobre esse tema. E vamos dar uma olhada no que ele dizia já naquela época, abre aspas. Somos contra aquela política antiga de alguns restaurantes que sempre cobravam de 2 a 3 vezes mais do que o valor de mercado ainda, tá? Pelos seus vinhos. Diz Lamberto Percucci, que dispõe de 300 rótulos em sua adega e vendia naquela época, né, cerca de 750 garrafas por mês. Não duvido que venda até mais. Ele é um ótimo vendedor. E ele continua falando, é uma mentalidade que trabalha contra o vinho e não cabe mais numa cidade como São Paulo, por exemplo, em que essa bebida já faz parte do dia a dia das pessoas, fecha aspas. Bom, nem preciso falar que sim, né, gente? Alguns preços dos vinhos em diversas cartas são mega impeditivos, ainda mais para esse consumidor que está no início da jornada, que está começando e que quer inserir o vinho durante a sua refeição. E claro, vale sempre ressaltar que existem inúmeros restaurantes que trabalham com preços justos, sim. Trabalham com até cartas temporárias, menu degustação, enfim, tem uma rotatividade maior. E dá para citar alguns nomes aqui, eu vou mencionar um que eu adoro muito em São Paulo, que é o Baru Marusqueria, que tem um preço muito justo, localizado no bairro dos Jardins, e é bem comum você chegar no Baru e você ver garrafas de vinho em quase todas as mesas, tá? Olha, ademais, outra prática bastante comum é a negociação dos restaurantes com diferentes importadoras de vinho, o fechamento, né? Ou seja, o local só pode vender vinho de importadora X ou Y por conta desse contrato de exclusividade. Nesse caso, os valores finais dos preços dos vinhos são acordados entre ambas as partes, restaurante e importadora. No geral, é a importadora que dita o preço final, né?
Mesmo ainda sendo possível ver esse tipo de combinado entre restaurante e importadora, muitos locais têm preferido uma carta mais livre, como eu falei para vocês, sem interferências das importadoras e com mais liberdade de escolha e oferta aos seus clientes. Também é por isso que a gente vê com mais frequência o tema da taxa da rolha, que significa que você vai pagar ou não um valor por garrafa que você levar da sua adega pro restaurante. Muitos locais ainda conseguem negociar esse valor, tá? Mas diferentes restaurantes são muito taxativos e eles não permitem que seus clientes tragam qualquer vinho de fora sem pagar pela taxa da rolha. Essa taxa, por mais polêmica que seja para você, consumidor final, é a priori o valor cobrado pelos custos de serviço, né, gente? Porque assim, alguém vai abrir a garrafa para você, vai te servir, tem as taças, tem a lavagem, tem uma possível quebra, né? Então a taxa da rolha, a priori, ela cobre esses custos. Além disso, alguns restaurantes mais finos, né, e de luxo, eles colocam uma taxa de rolha quase proibitiva de forma propositada, tá? Gente, pensa só, um restaurante chiquérrimo e uma mesa levando aqueles... os vinhãozinhos lá, os vinhão, sabe? Aqueles vinhão que figuram, assim, prateleira de supermercado de bairro, né? Então... alguns restaurantes, eles têm essa prática da taxa mais proibitiva para assegurarem e manterem, de acordo com eles, a própria imagem, assim, né? Um nível de vinho mais caro, mais luxuoso. Na dúvida, gente, ligue antes para o local e pergunte quanto que é a taxa da rolha. Se você quiser negociar, fica super à vontade, mas lembre-se muito desses pontos que a gente falou aqui no podcast. Tem mais um pouquinho, mas antes disso, para a gente continuar nesse mood, eu vou chamar a dona Kelly Bergamo, a pessoa que sugeriu aqui o nosso esse tema de hoje do nosso podcast. Kellinha, vem aqui e solta o verbo, manda aí tua mensagem. Jéssica, tudo bem? Pois é, eu sugeri esse tema porque eu precisava desabafar. Na verdade, eu acho que a gente tem que ampliar um pouco a discussão sobre esse tema. Tem gente fazendo a mesma coisa que se fazia há muito tempo atrás e querendo resultados diferentes. Ou tem gente que simplesmente não entende porque conceitos mais despojados, mais inovadores de restaurantes têm ganhado cada vez mais espaço no nosso país. Não adianta a gente tentar impor por diversos lados um perfil de consumo que não se adapta mais à realidade do apreciador de vinho no Brasil. As pessoas hoje têm mais acesso à informação e têm acesso imediato aos preços. E esse é um ponto que eu gostaria de começar falando. Essa questão realmente de triplicar o preço do valor de fornecimento, simplesmente sem pensar numa margem, sem pensar no que é o valor de ticket médio de um restaurante, é um absurdo. O consumidor, obviamente, vai olhar, vai ver que você está ganhando muito em cima desse vinho e vai optar por outra bebida. Aí depois você senta com um profissional e ele fala: eu fico tão chateado que o consumo de vinho não aumenta no meu restaurante, o Brasil não sai dos 2 pontos tanto de consumo per capita. Lógico, o que você está fazendo para ajudar nisso? Você está efetivamente viabilizando o consumo? Segundo ponto, essa questão das importadoras imporem muitas questões para fornecerem vinhos. Então vamos lá, cada vez mais a gente vê a necessidade de atendimentos locais, de atendimentos rápidos, porque os restaurantes têm pouca possibilidade de manter grandes estoques. Quando eu falo para o meu cliente: olha, vamos pegar um vinho de tal importadora para pôr na carta, 3, 4 rótulos. E a importadora me responde: tá, os seus pedidos têm que ser de 10 mil, 5 mil, você tem que fazer com tanto de antecedência, eu não tenho estoque local e tudo mais. Pronto, tá inviabilizada a coisa. Qual restaurante de médio ou pequeno porte tem condição de ter uma carta
com, sei lá, 15, 20 rótulos de importadoras diferentes com pedidos mínimos nesse montante? Ninguém, né, gente? Não precisa ser um gênio da matemática, que eu também não sou, para pensar que isso vai onerar demais a operação. E o cara vai optar por quê? Ou por não ter vinho, ou por ter o que ele tem à mão. Então, as importadoras também têm que pensar em formas de viabilizar, principalmente para quem está fora dos grandes centros, esse tipo de operação. Outra coisa importante é falar do nosso lado, o lado do profissional de vinho que continua vendendo carta. Se você está sendo pago pelo seu empregador, pelo restaurante que você presta consultoria e tudo mais, cara, boa sorte, faça o teu trabalho, faça bem feito e faça ter resultado. É isso que vai te fazer crescer como profissional. Você colocar rótulos porque você ganha dinheiro em cima deles, sem que aqueles rótulos converjam com as ideias que se tem de menu, com o ticket que circula naquele restaurante e tudo mais, é um absurdo, é uma coisa que não cabe mais no mercado. Digo isso porque trabalho com fornecedores de vinho diferentes, trabalho para empresas que fornecem vinhos, trabalho em diversos pontos e vejo que a gente tem resistências em alguns locais porque o dono da carta, estou fazendo uma aspas aqui, simplesmente não recebe, a pessoa não conversa, não fala com ninguém se não tiver com tudo pré-negociado antes. E aí, vamos ficar desse jeito? Qual é a chance do nosso mercado se ampliar, mudar, da gente proporcionar melhores experiências que vão levar a novas experiências e uma entrada maior do consumidor no mercado do vinho, se a gente continuar agindo dessa forma? Às vezes, ganhando no menos, a gente ganha muito mais adiante. Então, é uma para se pensar. E, por fim, uma outra coisa que eu acho muito importante falar é a taxa de rolha. Muitas vezes, em restaurantes que eu atendo, as pessoas falam, nossa, aqui às vezes eu tenho brigaiada com um cliente que chega e fica bravo que a gente cobra a taxa de rolha. Acho que isso já não é um problema nem de pode, não pode. A taxa de rolha é parte, sim, do serviço do vinho. Ela deve ser cobrada caso você não esteja consumindo o produto do restaurante. Mas aqui vale a educação e o bom senso. Você está indo consumir, usar a taça, usar o serviço do garçom, usar tudo que aquele restaurante, a ambientação, o ar-condicionado e tudo mais, então há sim que se pagar uma taxa por isso, já que você está levando um produto de fora e que o restaurante oferece algo parecido, algo similar para você consumir. Uma coisa que bacana para quem tem restaurante, bar e tudo mais, e que funciona muito bem com alguns clientes que eu atendo, é instituir um dia de rolha free, onde naquele dia o cliente pode levar o vinho dele. Muitos dos que gostam de levar seu vinho concentram suas idas ao restaurante nesse dia e acabam muitas vezes consumindo alguma outra coisa do restaurante, percebendo que a carta tem suas qualidades, viram clientes e isso vai tirando um pouco aquela problemática dos outros dias das pessoas quererem e tudo mais. E óbvio, você vai fazer, sei lá, um teu aniversário, você quer levar alguns rótulos especiais, são muitas garrafas, negocia, conversa, tem restaurantes que são mais permissivos nesse sentido. Se você for um cliente habitual, ele também pode isentar, enfim. Mas sejamos mais francos nas relações sobre o vinho no restaurante. Vamos fazer com que esse ponto de consumo seja um foco de crescimento do consumo e não de afastamento do consumidor. É isso. Aliás, o Avi sempre fala que eu falo pouco aqui. Hoje eu falei bastante, hein, Jéssica? Um beijo, até o próximo. Bom, gente, Kelinha falou bonito, falou pouco e mandou a real, né? Minha filha, pensando que negócio é que eu falei que esse tema hoje era fogo no parquinho, né? Mas olha, turma, antes da gente terminar, eu queria falar um pouquinho também do próprio serviço do vinho, tá? Sempre vale lembrar que cheirar a rolha não é uma prática de todo restaurante, tá? Cada local escolhe como será o seu serviço. Cheirar a rolha é uma forma de detectar se o vinho apresenta ou não defeito, mas é impossível saber se um vinho tem defeito somente pela rolha. Para de passar essa vergonha, para de botar regra no vinho dos outros, para de querer descobrir tudo pelo vinho somente pela rolha. Não, tá?
é preciso fazer uma degustação completa, visual, olfativa e gustativa. Às vezes, só até a olfativa você já se liga, mas precisa fazer, tá bom? E antes disso, né, pelo amor do Pai, pessoas que estão nos ouvindo aqui nesse momento, trabalhe você com vinho ou não. Não se dá a carta do vinho para um homem se é um casal heterossexual, homem e mulher, tá? Hoje em dia, mesmo se for um casal heterossexual ou um grupo, se pergunta quem vai definir o vinho da noite. E a carta será entregue para a pessoa que se dispuser a fazer essa escolha, seja uma pessoa do sexo feminino ou do sexo masculino. Por favor, né? 2023, eu não acredito que eu tenho que falar essas coisas. E se seu vinho vier com defeito? Eu sempre digo, gente, que isso acontece com as melhores famílias e em todos os restaurantes do mundo. Portanto, nada de entrar em pânico, sair maltratando garçom, sommelier. Se o seu vinho estiver com defeito, basta pedir para que alguém faça análise, né, e proceda com a troca da garrafa. É isso, tá bom? Quer saber mais sobre defeitos do vinho? Tem um episódio todinho dedicado a esse tema na temporada de número 1 do nosso podcast. Bom, gente, eu espero que a gente tenha te ajudado, né, a entender um pouco mais sobre o mundo do vinho no restaurante. Depois me conta o que você achou desse tema. Você pode deixar seu comentário no Instagram da Vinhos Única, né, @vinhosúnica, o meu próprio, @JessicaMarinzec, e também de Kelinha, né, @KellyBergamo. E também não deixe de acompanhar os nossos conteúdos no site da Única, www.vinhosunica.com.br. Nesse podcast a gente usou o conteúdo do Jornal do Vinho. Gente, muito obrigada por ouvirem até aqui e até o próximo episódio. Tchau!